Oi, gente, o estilo de hoje vocês vão gostar, porque está do meu lado o Cássio Olivato, que já é um parceiro da gente aqui no Casa Brasil, está sempre participando com a gente. E por ser parceiro, o Cássio acabou de chegar de uma viagem e eu quero contar um pouco essa viagem do Cássio para vocês. Para onde você foi, Cássio? Estados Unidos. Que lugares, mais ou menos? Nova York, Chicago. O que foi bacana nessa viagem para você? Eu já conhecia bastante dos Estados Unidos, mas não Nova York. Tá? Você morou nos Estados Unidos? Morei. Eu fiz intercâmbio. Há muito tempo, há 30 anos atrás. Pouquinho. Há pouco tempo atrás. E eu viajei muito quando eu morei lá. Depois eu voltei também, mais uma vez, para os Estados Unidos, mas fazia já uns 27 anos. Eu nunca mais fui para lá. E Nova York era uma cidade que eu sempre tive vontade de conhecer. E quando eu morei nos Estados Unidos, mesmo depois de ter voltado de lá, eu não era arquiteto ainda. Você conhecia Nova York de quando morava lá? Não. Você conheceu agora? Conheci agora. Morou lá e não conheceu Nova York? Conhecia já Chicago, conhecia Washington, conhecia várias cidades do interior, Kentucky, no Tennessee, Nashville, uma cidade também que eu fiquei, a Flórida, conhecia bastante. Na verdade, eu viajei muito quando eu morava lá. Ia para o Canadá também, porque eu morava na divisa, ali perto de Detroit. E dessa vez eu resolvi aproveitar a oportunidade aí de conhecer Nova York e também voltar para onde eu morei lá. Que foi muito interessante, porque foram 27 anos depois que eu voltei para o mesmo local, para a mesma cidade. E como é uma cidade muito pequenininha, de interior, ela conservou tudo. Continua igual. Tudo igualzinho. Isso é legal nos Estados Unidos e na Europa, né? Como são países mais antigos, que têm uma história, passam-se anos, você volta naquele lugar, é do mesmo jeito. É diferente do Brasil, que quem conheceu a Jundiaí alguns anos atrás e volta agora, fala, essa é uma outra cidade, é uma loucura isso, né? E a minha esposa sempre quis conhecer também a cidade. Que bacana. Sempre comentei. Quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de chegar de lá. Então eu comentava da cidade e ela tinha essa curiosidade. Então a gente aproveitou, emendamos Nova York e Chicago. Agora, você fez um passeio a turismo, até uma premiação do circuito que você estendeu, mas aí, de repente, quem é arquiteto em qualquer lugar, em qualquer situação. Sem dúvida, sem dúvida. Você acabou fazendo uma visita um pouco profissional, um pouco técnica por esses lugares? Foi visitar lugares que você queria? Sim, na verdade eu sempre faço isso, eu viajo bastante. Eu e minha esposa, a gente costuma viajar direto, não só pelo Brasil, mas também para alguns outros países. Então eu sempre procuro primeiro dar uma estudada para onde eu vou e quem está lá. Quais são os grandes arquitetos que têm obra, tanto obras do período moderno, da arquitetura, início do século passado, também como os arquitetos contemporâneos, os que estão em alta hoje. E para cada lugar que eu vou, eu faço essa pesquisa antes de viajar. Faz um roteiro arquitetônico. Faz um roteiro. Então existe o roteiro gastronômico, existe um roteiro faço arquitetônico. Esse também. Muito bem. Mas deixo. Na verdade, assim, eu vou, lógico, tento conhecer os pontos turísticos tradicionais, mas saio um pouco desse circuito, desse turismo. Entendi. Eu acabo fazendo um turismo que eu acabo, às vezes, encontrando arquitetos do mundo inteiro, mas é somente para arquitetos, designers, esse povo, né? Me lembro uma vez eu fui para Bélgica e fui conhecer a casa do Victor Horta, o criador do estilo Art Nouveau. Então foi uma viagem muito interessante, porque lá... Ele era belga, Belga, de Bruxelas. Olha então, isso. Uma coisa muito interessante. Que pra gente que é público, às vezes, não técnico, não é arquiteto, a gente fala, mas não conhece a pessoa mesmo, né? Mas o Art Nouveau todo mundo já ouviu falar em algum momento. E é muito famoso. Que estilo é esse? Em Paris, você vê o Art Nouveau, muito forte, mas ele nasceu na Bélgica, em Bruxelas. Entendi. Né? Na mão desse... Vocês já perceberam, gente, que essa conversa com o Cássio não vai parar aqui. No próximo programa, o próximo estilo, a gente vai continuar conversando, é claro, porque o Cássio tem muita coisa para contar. Agora, para o pessoal ter uma noção de que vai ser o próximo programa, a gente vai falar de alguns lugares que você visitou. Me fala um lugar de Nova York, dessa viagem, que você achou assim muito bacana a visita. Olha... E por quê? Sim, como eu falei, todos os pontos turísticos tradicionais eu acabei visitando, mas me chamou muito a atenção o Highline Park, que não deixa de ser uma obra de arquitetura, porém é uma obra mais urbanística. É todo um trabalho de revitalização de uma área degradada. Tá? É um parque que eu acredito que muitas pessoas já estiveram em Nova York e colocam isso no roteiro, porque é fantástico. É uma coisa que eu indico para todos, né? E ela me chamou muita atenção. E também lá eu busquei alguns arquitetos que estão aí
no momento em alta, como Frank Gehry, Renzo Piano, que é um italiano, mas tem uma obra fantástica lá em Nova York, que é o edifício do The New York Times. Então eu fui atrás desses dois caras lá nessa viagem. Então, se você ficou com água da boca, minha intenção era exatamente essa, porque no próximo programa a gente continua esse papo e aí sim, mostrando fotos e lugares que o Cássio conheceu nessa viagem incrível, porque para quem gosta de viajar, esse programa também é uma grande viagem. Então não sai daí porque a gente volta já já com o lado B para você e o Cássio continua aqui comigo porque esse papo vai rolar. Vamos lá.